Olá, boa noite. Para aqueles que já me conhecem, bem-vindos. Bem-vindos a mais um webinar sobre investimentos, sobre ETFs. E se esta é a tua primeira vez connosco, o meu nome é Jorge, sou o Country Manager Ibéria da DeGiro. No passado fizemos um webinar com o André. Mais uma vez, André, muito obrigado por estares aqui. Bem-vindo. Obrigado, Jorge. Olá a todos. Boa noite. Exatamente. E esse webinar que fizemos com o André foi sobre as bases dos ETFs, um bocadinho como investir nos ETFs e como iniciar os conceitos básicos, digamos. Hoje vamos entrar um pouquinho mais em mais pormenores, mais detalhe, e este webinar então aborda um pouco como construir o teu portfólio, a tua carteira com um ETF ou vários, dependendo um pouco também do teu estilo de investimento, digamos. Isto não funciona? Ok. Começamos já para quebrar o gelo com uma pergunta muito simples. Investes atualmente em ETFs? Sim ou não? Por favor, utiliza o chat, respondes no chat e leio mais uma vez uma pergunta para ouvirem, que é: investes atualmente em ETFs? Tens algum ETF agora na tua carteira? Sim ou não? E lembro também que podes e deves usar o chat para fazer perguntas, para participar e pôr as tuas próprias perguntas no chat, que nós vamos estar a responder o melhor possível. E pronto, ou seja, vamos agora esperar um pouquinho pelos resultados, mas enquanto sim, passemos às apresentações, ok? André, queres apresentar-te ou apresento eu? Posso-me apresentar para variar, porque a última vez apresentaste tu, desta aqui apresento meu. Meu nome é André Temudo, como estava a dizer o Jorge há bocado, tenho quase 20 anos de experiência no setor financeiro, passei por várias áreas, comecei por estratégia, mudei para corporate finance e por fim mudei-me para gestão de ativos, onde comecei em 2008, voltei para outra área e depois voltei para a BlackRock em 2011, portanto já estou na BlackRock, vai fazer 13 anos. Sou atualmente o responsável pelo negócio de distribuição de soluções de investimento para BlackRock Ibéria, sejam elas ETFs, sejam também fundos de investimento tradicionais ou alternativos, e por fim sou responsável pelo negócio mais global do que nós temos da BlackRock em Portugal. Portanto, brevemente, Jorge, isto sou eu. Perfeito, André. Eu não tenho tanta experiência como tu, mas vou-me apresentar também. Eu invisto mais ou menos há 5 anos no mercado. Neste momento sou Country Manager de Portugal e Espanha para na DeGiro, e sou também autor de uma newsletter de literacia financeira e investimentos chamada Sem Mesada, a razão pela qual é que eu gosto muito deste tema, e uma das coisas que notei foi que os portugueses, quando vim para Amsterdão, nós temos um pouquinho menos de literacia financeira do que os holandeses, em comparação. Isso também tem sido bastante esmiuçado e falado. Então, como um bocado apaixonado por este mundo de investimentos, tento dar aí o meu papel, mas é uma coisinha pequena. Vou só voltar aqui à pergunta que tínhamos feito: se investe atualmente em ETFs. André, a maioria das pessoas diz que sim, 77%, aliás, das pessoas diz que sim, 78% agora, acabaram de vir mais algumas respostas. Portanto, ou seja, bom, e aqui o comentário seria dizer que lá está a primeira sessão, convido-vos a vê-la também, está em giro.pt, mas esta vamos entrar um bocadinho mais em detalhe, não é? Ou seja, é bom nesse sentido que a maioria das pessoas também se calhar já tenha investido. Nós vamos tentar não descurar os outros que não investiram, mas vamos tentar aprofundar um bocadinho mais o tema das ETFs. Então, antes de começar, ou melhor, comecemos então pelo disclaimer, e aqui gostava de dizer e relembrar apenas que estes webinars são para fins educativos. Nada do que é apresentado pode ser utilizado ou copiado sem autorização prévia da Flatex DeGiro. Gostaria também de lembrar que os seus investimentos implicam, aliás, um risco de perda, e podes perder uma parte ou totalidade do dinheiro que tu investiste. Portanto, neste sentido, aconselhamos-te a investir apenas em produtos financeiros que tu conheças e correspondam aos teus níveis de conhecimentos. E por último, tudo o que vamos falar aqui não se vai tratar de conselhos de investimento, e os resultados anteriores não são garantia de resultados futuros. E aqui gostava de também agradecer à BlackRock, porque no final fiquem atentos, porque vamos ter pessoas, digamos, 3 exemplos de pessoas figurativas, em que vamos falar um bocadinho como é que elas construiriam as suas carteiras de investimentos, de acordo com a idade, de acordo com o seu horizonte temporal, o estilo de investimento. Portanto, nesse sentido, acho que vão gostar. Portanto, André, se calhar para colocar toda a gente na mesma página, o que é um ETF? Exato, acho que esta pergunta é válida para os 78% que disseram que sim, mas principalmente para os 22% que disseram que não. Certo. Portanto, explicar por contextualizar o produto, o que é um ETF? É um nome um bocado esquisito, mas significa Exchange Traded Funds, é um fundo que pode ser transacionado em bolsa. Isto é uma característica. Segundo lugar, e o que é um ETF? Não é mais do que um agrupamento de ações ou de obrigações, portanto um cabaz de vários valores dentro desse mesmo veículo.
Eu diria que o ETF é o misto, ou o melhor dos dois mundos. Portanto, transaciona como uma ação e diversifica como um fundo de investimento. E por essa razão achas que é, neste momento, uma escolha tão popular para os investidores? Acho que é por isso e por outras razões. Eu diria que as outras razões são simplicidade operativa, transparência do que está dentro de um ETF. Portanto, eu todos os dias, se puser na página da BlackRock, por exemplo, eu sei quais são as posições inteiras deste produto de investimento, que eu acho que é uma vantagem que os fundos de investimento tradicionais não dão. Dão com algum espaço de tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, um ETF é diário, portanto eu sei exatamente onde estou a investir. E acho que cada vez mais as pessoas, os investidores, querem este tipo de simplicidade e este tipo de transparência. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui gostava de dizer que, pronto, também para tentarmos entrar no tema, que existem milhares de ETFs disponíveis, não é? Como tu disseste, tornaram-se um produto muito popular na carteira dos portugueses, na carteira, bem, de todas as pessoas que investem pelo menos connosco a Agir, é isso que mostra a informação e os dados. Portanto, o que eu te queria perguntar é, hoje queremos saber como é que pode ser interessante utilizar apenas um ETF ou vários ETFs para a tua carteira de investimento e que mais-valias é que isso pode trazer? Certo. Portanto, o ETF basicamente serve para demonstrar a minha estratégia de investimento. Se eu estou a pensar ganhar exposição à Bolsa Americana, eu tenho um ETF, ou vários ETFs, de Bolsa Americana. Se eu quiser Bolsa Europeia, eu tenho ETFs de Bolsa Europeia. Portanto, permite-me, com um clique, ou com poucos cliques, de uma maneira fácil, através de um telemóvel, estar investido no mercado. Agora, a maior parte das pessoas e dos investidores que decidem investir em ETFs combinam vários ETFs. Porque, dada a simplicidade e a eficiência em termos de custos, usam vários veículos para combinar vários cabazes para terem, digamos assim, o seu puzzle de investimento completo. Há investidores que só investem em ações e, portanto, só vão investir em ETFs de ações e, em vez de investirem num ETF só americano, vão comprar o americano, o europeu, o de economias emergentes, o de Japão. E depois até podem combinar com outras classes de ativos. Com classes de ativos como obrigações. Obrigações, por exemplo, de alto rendimento europeu, obrigações de países emergentes e, portanto, há um sem fim, como disseste bem, Jorge, há milhares de ETFs disponíveis que permitem ter esta granularidade de exposições ao nível dos investimentos que eu quero ter. Posso fazer também investimentos setoriais, investimentos regionais, por aí fora. Claro. Portanto, é normal combinar vários ETFs dentro de uma carteira. Exato, para alinhar com os objetivos pessoais de cada um mesmo e também para diferentes estilos de investimento, de acordo com o que estávamos a falar, não é? Que os horizontes temporais, estilo de cada um, idade, etc. Exatamente. Claro, eu queria pegar numa coisa que tu disseste, que era, eu gostava de perguntar aos nossos ouvintes, aos espectadores, quantos ETFs têm na carteira, não é quantos ETFs têm na carteira, é a melhor, dita de forma melhor, é se tem um portfólio ou uma carteira com um ETF mundial ou vários ETFs. Ou seja, aqui, como o André estava a explicar, quero perguntar se vocês fazem uso desta diversificação adicional, digamos, de vários ETFs, que vários ETFs podem oferecer, através, lá está, como o André explicou, exposição à classe de ativos, a diversificação, exposição ao setor, indústria, e então pronto, mais uma vez recordo, lá está, que o chat está aberto, vejo aqui já algumas perguntas também, já vamos entrar nestas perguntas, porque queremos também dar resposta a todas as vossas perguntas, mas mais uma vez respondam só esta primeiro, para continuarmos a progredir aqui. Ora, enquanto esperamos pelas perguntas, pelas respostas, aliás, se calhar, André, faço aqui uma pergunta que já tínhamos aqui, que é, por exemplo, uma pergunta que as pessoas de lá de casa têm é como saber qual é a bolsa europeia a escolher onde compro o meu ETF. E dão um exemplo se compram na bolsa de Frankfurt, de Paris, de Milão, de Amsterdão, etc. Para as ordens típicas do investidor de retalho, digamos, individual, não deveria haver muita diferença ou nenhuma diferença entre bolsas. O ETF pode cotar em várias bolsas, e os nossos ETFs tipicamente vão cotar em 4 ou 5 bolsas europeias, nas principais praças europeias. É verdade que há algumas que são mais líquidas que outras, mas isso afeta mais grandes carteiras ou grandes investimentos institucionais. Dito isto, se quiserem ver qual a bolsa,
num portal da Bloomberg, pela internet. Tipicamente há relatórios de trading e de liquidez, onde podem ver quantas unidades desse ETF foram historicamente nos últimos meses transacionados. E escolher a bolsa, se é Milão, se é Frankfurt, se é Londres. Mas tipicamente eu também diria que para ordens mais de retalho, como nós que estamos a ouvir e nós aqui, diria que não deveria haver um grandíssimo problema, porque tipicamente essas bolsas vão dar liquidez, ou há liquidez no mercado secundário para absorver as ordens de clientes particulares. Ok, certíssimo. Vou passar à resposta que tínhamos aqui. Obrigado, André, por responderes a esta. 66% das pessoas dizem que têm vários ETFs, 65% aliás, e 35% das pessoas têm um ETF mundial. E se calhar vou já entrar aqui também numa pergunta, meio em jeito de comentário ao que as pessoas do público votaram, que o André faz aqui, que é, faz sentido na carteira, e relembro aqui que nós não podemos dar conselhos de investimento, mas podemos comentar, digamos, não é? Se faz sentido ter na carteira uma exposição aos Estados Unidos de 70% aproximadamente, ou seja, ele está a dizer que tendo um ETF mundial e o ETF no SP500 existe muito overlapping, muita duplicação. É um dos riscos de investir em mais de um ETF. Principalmente quando falamos da mesma classe de ativos, vamos supor aqui que é só ETFs de ações. Eu ter um ETF 100% Estados Unidos e depois ter um ETF mundial, digamos que cobre índices mundiais, tendencialmente os Estados Unidos, sendo a maior economia do mundo, é aquela que mais empresas contribui para o ETF mundial e, portanto, mais peso tem. E se eu dividir a minha posição 50% ETF americano, 50% ETF mundial, eu vou ter, na totalidade, por pôr aqui alguns números fáceis, 70% ou 80% de exposição aos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que tenho uma carteira diversificada, mas não podemos esquecer que o mundo inclui os Estados Unidos. E, portanto, posso estar a incorrer a algum risco de, apesar de pensar que está a diversificar, estou a concentrar a minha posição num só país. Exatamente. E se calhar aqui, então, em jeito para continuarmos, só de relembrar, ou seja, não havia aqui uma resposta correta ou errada, ambas as respostas estão corretas, não é? É simplesmente o investidor final adaptar a sua carteira ao seu estilo. Quando estive aqui na terça-feira no webinar em espanhol, a Silvia disse uma coisa que eu gostei muito, que foi: os ETFs podem ser vistos como peças de Lego, não é? Ou seja, que tu podes montar a carteira de acordo com as tuas preferências. Não sei se querias comentar isto e depois se calhar entrar aqui um bocado nas considerações então de exposição a diferentes mercados, risco de concentração. Completamente, sim. Concordo perfeitamente com essa analogia, peças de Lego. Há quem faça com contentores daqueles de barcos que vão andando. Portanto, há várias maneiras. Pode ser também usado ou visto um ETF como um tijolo. E com esse tijolo eu posso fazer uma casa inteira de acordo com o que eu quero fazer. E, portanto, peças de Lego, eu estou de acordo, porque eu posso ter só uma peça ou posso construir tudo. Há vários riscos, já falei da concentração, ou falámos agora antes da concentração. Exato. Há outros riscos que é ter uma sobreexposição, se calhar a companhias de grande dimensão, porque eu quando estou a comprar um ETF do mercado americano, imaginemos o S&P 500, que são as 500 grandes empresas americanas, e quando estou a comprar um ETF mundial de ações, esse ETF mundial de ações não vai ter as 500 dos Estados Unidos, vai ter as maiores das 500 dos Estados Unidos. E, portanto, eu sumo as duas posições e posso ter uma preponderância grande às grandes empresas americanas. Neste caso, setorialmente, é importante, porque as grandes empresas norte-americanas são, curiosamente, praticamente todas tecnológicas. E, portanto, eu posso incorrer num risco também, não só geográfico, mas também de capitalização de mercado ou de dimensão da carteira de cada empresa, mas principalmente setorial, quando a concentração setorial é tão grande como estamos a ver agora, que praticamente estamos em máximos históricos em termos de concentração de poucas empresas representam a quase totalidade dos índices que acompanham. Na Europa existe a mesma problemática. Exato. Fala-se muito do Magnificent Seven, não é? Há muitos acrónimos. Há os Magnificent Seven, exatamente como dizes, são as 7 maiores empresas que hoje em dia são todas tecnológicas americanas. Estou a falar das Teslas, das Nvidias, das Microsoft, da Alphabet e por aí fora. Há também no mercado europeu, outro dia estava a ler o jornal, o Financial Times deste fim de semana passado, na Europa chamam-lhe granolas, que são as 11 maiores empresas multissetoriais da Europa. O G é de GlaxoSmithKline, o R é de Roche, o A é da ASML, a produtora holandesa do ramo dos semicondutores,
e por aí, LVMH, Louis Vuitton, o O de Granola é L'Oréal e por aí fora. Portanto, há uma grande concentração em poucas empresas, eu diria até que na Europa as grandes 3 empresas pesam mais ainda em relativo com a Europa do que as 7 pesam no S&P 500. Exato, muito bem, percebido. Ou seja, exato. E aqui também queria se calhar entrar, porque falámos aqui um pouco muito já de ETFs de ações, não é? Ou seja, a renda ETFs de ações, e quero também aqui então se calhar introduzir ETFs de obrigações na parte da carteira, não é? Ou seja, como é que diferentes classes de ativos então podem ajudar a gerir o teu risco da tua carteira? Podem, e é recomendável, tendo em conta o perfil de risco de cada um. Portanto, imaginemos que há 2 grandes famílias de ativos, ações, como nós as conhecemos, portanto, as ações que cotam em Portugal no PSI 20, no IBEX 35 em Espanha, no CAC 40 em França e por aí fora. Portanto, são as empresas como nós a conhecemos que emitem ações e nós podemos comprar e transacionar ações, e neste caso ETFs de ações. Depois existe outra grande família de classes de ativos, como nós chamamos, que se chamam obrigações. Não é mais do que estas mesmas empresas emitirem dívida para se financiarem. E, portanto, a Apple, a Microsoft, qualquer empresa do PSI 20 tem que emitir dívida para se financiar ou para financiar a sua atividade normal. E nós podemos emprestar dinheiro às empresas portuguesas, espanholas, europeias, americanas e por aí fora. É isso que nós chamamos uma obrigação. Tem um comportamento ligeiramente diferente, mas basicamente para o que estamos a falar é igual. E temos ETFs de obrigações europeias, americanas, emergentes e por aí fora. As obrigações têm uma coisa que as ações não têm. É que eu posso investir em Estados, em governos. Porquê? Porque o governo, o Estado português, o Estado espanhol e por aí fora, todos os países, para também financiarem, fazer face às necessidades de tesouraria que têm, também emitem dívida governamental. Portanto, o Estado português, quando precisa de dinheiro, vai ao mercado e faz uma emissão de dívida. E nós podemos emprestar dinheiro ao Estado português, ou ao Reino de Espanha, ou a França, por aí fora. Uma coisa que não acontece nas ações, que é só empresas cotadas, mas nas obrigações eu tenho essa característica. Grande diferença entre uma classe de ativo e outra. E porquê é que eu acho que faz sentido combinar? Tendencialmente, uma ação vai ter um perfil mais volátil do que uma obrigação. Uma obrigação tem um perfil mais estável, com menor capacidade ou menor amplitude de resultados. É muito raro eu ganhar, ou praticamente impossível, mais do que 15% ou 20% numa obrigação do governo alemão, que é uma coisa muito estável e muito consolidada. Mas agora é mais ou menos relativamente provável eu poder comprar uma ação e ela subir mais de 20% ou 30%. Se for o caso de uma Nvidia da vida, obviamente que ainda muito mais, ou da Tesla por aí fora. E, portanto, esta combinação permite que, tendo em conta o meu perfil de risco, jogar uma parte da minha carteira, ou investir uma parte da minha carteira num cabaz de ações, portanto, mais arriscado, e também investir num cabaz de obrigações, que, portanto, vai ser menos arriscado. O que faz com que o conjunto médio da minha carteira tenha um perfil moderado. E depois posso sentir que se posso pôr 90% em ações, 10% em obrigações, ou posso pôr 10% em, ou vice-versa, ou 50-50 ou vice-versa. Portanto, acho que é uma boa maneira de diversificar. E depois ainda tem a última coisa, desculpa estar a demorar algum tempo nesta resposta, que é a diversificação não só em termos de risco, mas também de correlações. Tipicamente, quando o mercado de bolsa cai, e há uma crise mundial, pensamos agora na pandemia, por exemplo, que aconteceu entre março, abril e maio de 2020, qualquer bolsa caiu, seja americana, seja japonesa, seja emergente, porque não se sabia, houve aqui um crash de mercado. No entanto, em alguns episódios de stress para o mercado das ações, as obrigações tendencialmente protegem, ajudam a descorrelacionar o padrão de rentabilidade de ações ou de obrigações. Não é que uma anula a outra, mas tendencialmente ajudam a proteger, tendo em conta o comportamento dos mercados. Perfeito, André. Ou seja, só que em um jeito de resumo, vários ETFs oferecem mais flexibilidade, não é? Um ETF é mais simples, mais fácil de operar também. Já vamos falar aqui da parte de rebalancear os ETFs, que vamos entrar aqui. Deixo só aqui essa nota. E depois, se calhar, os principais fatores a considerar. Temos o foco da carteira, os objetivos de investimento, como o horizonte temporal e a tolerância ao risco que acabaste de falar. As diferentes classes de ativos, que era o que estavas a falar, entre ETFs de obrigações,
de dívida, por outras palavras, e ETFs de ações, não é? Renda variável, e depois a diversificação, não é? Ou seja, e se calhar aqui, pegando então nesse tal perfil de risco e horizonte temporal de investimento, aqui na próxima página, qual é que seriam, ou seja, falaste há bocado de ETFs globais, ETFs regionais, se quiseres aqui complementar aqui os próximos passos, digamos, de ETFs e ponderação. Além das regiões, como eu dizia na primeira pergunta, eu posso depois investir em temas. Exato. Que é algo que está a crescer cada vez mais. E porquê? Se nós hoje pensarmos numa empresa, imaginemos a Tesla, por pôr um exemplo. A Tesla tem um setor, tem que estar identificada como um setor. Mas para mim, a Tesla faz carros. Mas se calhar para ti, Jorge, a Tesla é uma empresa tecnológica. Inteligência artificial até agora. Exatamente. Ou de várias coisas. Isso. E outra pessoa pode pensar que é outra coisa. O mesmo exemplo aplica-se à Amazon. Para mim é uma empresa de comércio. Mas para o Jorge, ou para vocês que estão em casa a ver, se calhar é outro setor. O que eu quero dizer com isto é que há 20, 30, 40 anos atrás, as empresas eram estanques no setor de atividade onde operavam. Hoje em dia, com a globalização e transformação do tecido empresarial e das próprias empresas, temos várias empresas, tipicamente as líderes, que estão presentes não só num, mas em vários setores. Isto é a primeira. E isto desencadeia outras ideias, e por isto é que vou aqui aos temas, que era um bocado a pergunta, os investimentos temáticos, que é, hoje em dia eu já não consigo dissociar o que é uma empresa financeira tecnológica, por exemplo, ou de retalho. Porque podem estar interligadas. Hoje em dia fala-se muito de temas. O que é um tema? Está um bocado ligado com os setores, portanto, saúde é um tema, mas envelhecimento da população é outro tema. Nós, ou na BlackRock, temos várias mega tendências que achamos que vão manipular ou estar no mundo, ou presentes no mundo como nós o conhecemos, não durante os próximos 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, mas as próximas 3, 7, 10 décadas. Por exemplo, o envelhecimento da população. Salvo que aconteça, não diria algum milagre, mas uma inversão da tendência atual, o mundo obviamente está a ficar mais velho, a idade média do mundo está a avançar. Isso é um exemplo. E isso traz consequências e podemos aproveitar em termos de investimentos as consequências que isso traz. Um deles é investir na saúde. Pessoas com mais de 65 anos gastam 3 vezes mais em saúde do que pessoas com menos de 65 anos. O gasto de países desenvolvidos em saúde está à volta dos 10 a 15% do PIB, mas se fomos para países emergentes, gastam 2 a 3% do PIB. E, portanto, a tendência é gastarem mais. Isto vai desencadear vários setores produtivos na saúde, novos hospitais, com envelhecimento da população, se calhar empresas de ócio e de recreio, por aí fora. Isto é uma tendência. Outra tendência é a tecnologia. Inteligência artificial é um tema. Um tema que envolve tanto a Tesla, como estavas a dizer, como a Microsoft, como a Amazon e como muitas empresas. E isso vai condicionar e vai criar novas empresas que nós achamos que, se conseguimos antecipar a estes mega temas, vamos conseguir monetizar e, obviamente, aproveitar esta leva e esta onda de investimentos no futuro. Agora, o difícil está em perceber quais daquelas indústrias, empresas e nomes que se vão beneficiar de cara ao futuro. Mesmo em termos de inteligência artificial, é complicado estimar isto. Há 2 ou 3 grandes empresas, a mais óbvia, sabemos qual é, já mencionámos 2 ou 3 vezes aqui, a NVIDIA, por exemplo, mas quer dizer, vai haver milhares de empresas que se vão beneficiar disto. Por último, outra tendência, que só para acabar este tema, a transição energética. Não há dúvida que nós andamos e caminhamos para um mundo cada vez mais verde. Porque os meus hábitos sociais mudaram, porque a regulação assim o obriga e porque economicamente é-me viável transformar os meus hábitos de consumo em hábitos de consumo mais sustentáveis. E, portanto, se eu sei que vai haver uma transição energética, se calhar vale a pena eu começar a pensar ou incorporar nas minhas ideias de investimento empresas que se podem beneficiar desta transição. Portanto, temas, eu sei que estou a demorar algum tempo, mas prefiro se calhar explicar melhor o que é que nós achamos por temas. Eu ia só fazer um follow-up, também aqui de acordo com os comentários e perguntas que temos, que se calhar estratégias de preferência, e quando digo isto, digo ETFs de distribuição versus ETFs de acumulação, que é uma pergunta que vejo que muita gente tem, se calhar se quiseres explicar aqui um pouco. Claro que sim. Isto basicamente, pronto, o ETF é um veículo que eu acho que já percebemos todos.
Depois é verdade que nós estamos aqui a dizer que há geografias, há países, há classes de ativos e por aí fora, para acrescentar um bocado mais de complexidade ou não, mas mais uma opção que nós todos temos quando compramos um ETF é optar por comprar um ETF de distribuição ou de acumulação. Só estas duas modalidades. O que é que isto significa? Eu comprar um ETF de acumulação é um ETF que não me vai distribuir nenhum dividendo. Imaginemos que eu tenho aqui um ETF do S&P 500, portanto há 500 empresas dentro do ETF e essas empresas trimestralmente distribuem, ou não, normalmente distribuem dividendos. Se eu comprar um ETF de acumulação, os dividendos que as empresas vão distribuir, o ETF não me vai distribuir a mim, vai acumular na minha posição. E, portanto, eu estou a reinvestir, digamos assim, no mesmo ETF, os dividendos que as empresas vão soltando. Tenho também a opção de comprar um ETF de distribuição, que é, eu quero receber trimestralmente, mensalmente, semi-anualmente, anualmente, depende do critério e da modalidade que houver de distribuição, mas sei que, em forma de dividendo, me vai sendo distribuído o que for distribuído do subjacente que compõe um ETF. Portanto, aqui a questão é dar as opções ao investidor para escolher. Preciso de ter rendimento periódico, mas não quero estar desinvestido, se calhar mais vale comprar um ETF de distribuição. Não quero e quero que vá acumulando no bolo os dividendos ou os cupons da uma obrigação, os dividendos de umas ações, dentro do ETF, compro de acumulação. Portanto, é um bocado para dar a preferência e a escolha aos investidores. E aqui só acrescentava, se quiseres, não somos tax advisors, mas falar do withholding tax, não é, dos impostos, que com um ETF de acumulação não está sujeito, não é? Seja, exatamente. Portanto, reinveste esses tais dividendos. Exatamente. Portanto, tudo o que distribui em Portugal, eu tenho que pagar um imposto. Os tais 28%? Exatamente. Quando acumulo, estou a capitalizar e a adiar esse pagamento, mas enquanto adio, se a bolsa sobe, ou se este ETF sobe, eu estou a capitalizar e no fim vou pagar menos impostos, ou estou a adiar esse pagamento. Portanto, pode fazer sentido fiscalmente, tens toda a razão e não tinha mencionado isso. Sim. Não, acho que deste uma ótima explicação. Vou só continuar nesse tema porque vejo que ainda há aqui bastantes perguntas sobre a diferença de acumulação versus distribuição e uma delas é... a Tânia diz, como é que sabemos que os dividendos estão a ser reinvestidos? Ou seja, nos ETFs de acumulação, nos ETFs de acumulação, como verificamos ao longo do tempo o valor que está a ser reinvestido? Se é de acumulação, nós garantimos que o valor está a ser reinvestido. Mas a nossa página não diz quanto é que está a ser reinvestido. Eu penso que a única maneira de ver qual é o valor que está a ser reinvestido é comparar no mesmo ETF o de acumulação, o de distribuição, ir à distribuição e ver qual é a porcentagem que está a ser distribuída e essa porcentagem vai ser exatamente a mesma que está a ser acumulada naquele que acumula. Exato. E se calhar no gráfico grande depois vamos ver uma diferença ao longo dos anos todos de performance, como vai retornar. Tens toda a X razão. E outro X mais... É outra maneira de ver. Comparar os dois num gráfico é diferença em igualdade de circunstâncias e normalmente estes dois ETFs têm o mesmo preço, portanto só muda a distribuição ou a acumulação. A diferença vai ser tudo o que foi capitalizado ao longo do tempo, sem contar com o que o Jorge disse há bocado, que é a parte fiscal, porque essa aí não aparece no gráfico. Exatamente. E impostos todos temos que pagar. Há aqui mais uma pergunta ainda relacionada a isto, ou seja, eu acho que vale a pena mesmo usar estas perguntas para entrarmos mais dentro do tema, que é relativamente aos ETFs de acumulação, onde vemos o pagamento dos dividendos a serem replicados, isto já falámos, mas depois como sabemos a data que esse dividendo está a ser reinvestido. Aqui se calhar começava só, antes de deixar, dizer que na DGIR, por exemplo, quando tens um ETF de distribuição, aparece lá a data que o dividendo é pago. Portanto, eu imagino, corrijo-me se estou errado, quando é acumulação é a mesma data, só que é reinvestido, não é? Exatamente. Ok. Boa. É público, é um dado público, está no nosso site também qual a data dos pagamentos e a frequência, que também pode variar, pode ser trimestral, quadrimestral, mensal, por aí. Claro. E aqui entrando ainda nos ETFs com mais detalhe, o Ricardo diz, quando invisto num ETF, o que realmente estou a comprar? Uma pequena parte das empresas compõem o ETF, para onde vai o meu dinheiro? Ou seja, há muitas perguntas destas perguntas, se calhar começamos aqui. Certo, eu acho que aqui é uma boa pergunta que se calhar devia ter dito ao princípio, a dizer o que é o ETF e como é que se constrói um ETF.
Basicamente, um ETF do PSI 20, vamos imaginar que o PSI 20 tem 20 empresas que não tem, mas pronto, para simplificar, podia ter outro exemplo. O que nós vamos fazer com um ETF sobre o PSI 20 é comprar na percentagem de cada empresa tem no PSI 20. Ou seja, BCP, Jerónimo Martins, EDP Renováveis, Sonai, por aí fora. Vamos ver na metodologia do índice que se calhar aquela empresa pesa 7,47%. Nós vamos comprar com o dinheiro do fundo 7,47%. E todas as empresas. Para fazer uma réplica física. Ou seja, todos os ETFs que nós temos, e que estamos aqui a falar, têm por trás o respaldo ou a salvaguarda de uma pequena parte da empresa. E, portanto, os donos do ETF têm o direito de receber os dividendos dessas empresas. E isto aqui volta um bocado à pergunta anterior. Okay? Onde é que vai o dinheiro? O dinheiro vai para um custódio, não é nosso, é um custódio, normalmente são grandes bancos internacionais, depende um bocado qual é o ETF que estamos a falar, e o ETF é do detentor que investe no ETF. O dinheiro não é da BlackRock. Se nós não existirmos, cada investidor pode chegar junto da sua plataforma e pedir, eu sei que a BlackRock já não existe, mas quero o ETF. Isto pode acontecer, e isto acontece. O dinheiro não é nosso. Nós apenas facilitamos e construímos o produto. Mas a maneira como o fazemos é comprar a ação, ou obrigação, tendo em conta o índice que o ETF segue. Perfeito. Mudando um pouquinho aqui, acho que já falámos bastante da acumulação e distribuição, relembro que penso que no primeiro webinar que fiz com o André também frisou bastante aqui as diferenças, até houve uma parte bastante grande dedicada a isso, portanto, mas se tiverem também mais perguntas, continuem a enviá-las, nós vamos responder ao melhor da nossa habilidade e do tempo que temos ainda. André, fala-se muito aqui também de obrigações, ETFs de obrigações, desculpa. Eu sei que vocês têm iBonds? iBonds, sim. Se querias comentar um bocado o iBonds e ETFs de obrigações, e antes disso deixa-me só dar aqui uma nota que falam de como encontrar na DeGiro o iBonds e outros ETFs de obrigação. No final vamos ter uma demonstração da plataforma, cerca de 10 minutos, pusemos isso no final porque queremos primeiro responder às vossas perguntas e depois quem já conhece a plataforma que podem jantar, digamos, e os outros que continuem a ouvir e a escutar-nos. iBonds, André. iBonds é uma excelente pergunta ou comentário que estão a fazer, porque é um produto relativamente novo da BlackRock, pelo menos na Europa. Nos Estados Unidos já existia, trouxemos esta experiência para a Europa. E o que é um ETF que nós chamamos iBonds? É um ETF de obrigações e, portanto, vai comprar aquela dívida das empresas que também estão em bolsa, a maior parte delas ou todas elas, que precisam de financiamento e, portanto, emitem dívida. O ETF vai agrupar essas obrigações, mas tem uma diferença. O ETF tem um fim, tem uma vida útil. Porquê? Porque este é o comportamento mais similar a uma obrigação que nós temos num formato diversificado em mais de 300 emissões de obrigações. Eu posso comprar, e iBonds nós temos uma gama que começa em 2025, 2026, 2027 e 2028, depois lançar-se-ão mais, e portanto eu quando compro agora, imaginemos um iBond do mundo corporate, portanto de crédito europeu, 2028, estou a comprar emissões com uma maturidade, portanto, um vencimento à vista em 2028, e como estou a comprá-las agora, para fazer o fundo, eu sei à partida qual é o cupão médio que me vai dar. E, portanto, eu mensalmente, ou trimestralmente, depende da distribuição que seja, eu vou receber o cupão médio destas 330 emissões, e no fim de vida, digamos que é em dezembro de 2028, eu recebo o principal, portanto, o dinheiro que eu investi, tal e qual como uma obrigação. E, portanto, tem muito menos volatilidade e tem muito mais previsibilidade dos retornos periódicos que eu vou recebendo e depois também o dinheiro no fim do período e o ETF acaba. Okay? Exato. Estamos a ter muitíssimo sucesso com este tipo de estruturas porque o que nós realizamos é que há muitos investidores que querem esta previsibilidade, querem esta segurança
e querem também sentir que o produto acaba em determinado momento. Não diria que é como um depósito a prazo, mas é quase. Ou seja, é um produto que tem um fim à vista. Um ETF normal não faz isto. Só os iBonds é que fazem. Portanto, todos os outros que eu estava a falar há bocado, eu compro e vendo quando eu quiser. O produto não acaba, exceto haja alguma coisa do nosso lado que tínhamos que acabar. Aqui é um produto com vencimento definido, mas com rentabilidade assumida ao início, porque eu sei que aquelas obrigações vão ter uma rentabilidade média de X. Depende daquele período e divisa moeda que eu assumir. O chamado cupão, não é? O chamado cupão. Exato. Só porque, para responder aqui ao João que estava a perguntar como é que um ETF de obrigações, sendo que não está ligado às ações, pode ter dividendos, é através desses mesmos... Cupões. Sim. Não, ou seja, pagamento periódico. Voltando aqui então, se calhar, continuamos a nossa... Ou seja, vamos fazer uma pausa aqui nas perguntas e continuamos aqui mais ou menos com o que estava planeado, digamos. Ou seja, estamos a falar estávamos a falar de ETFs de distribuição e de acumulação, antes disto, tudo começar, e a pergunta que eu queria pôr, de ter um portfólio, de construção de portfólios, entrando aqui no tema, é qual é o trabalho que dá ter um ETF versus vários ETFs, não é? Porque eu sei, por exemplo, e há bocado falámos no tal rebalancing, em inglês, o rebalanceamento, em português, diria? Sim, o recalibrar, rebalancear, redefinir, exato. Como é que funciona? Recalibrar a melhor palavra. Exato. Eu não diria que dá trabalho, diria que é preciso ter atenção. Porquê? Porque quando eu compro, antes de eu comprar ou antes de eu investir, eu tenho uma estratégia de investimento. Não acho que ninguém vai investir, não sei o que é de fazer e vou investir. Portanto, eu tenho uma estratégia de investimento que vai ser, digamos, 50% ações americanas, 50% ações emergentes. E pronto, eu quero manter, este é o meu perfil de risco. 50% para um lado, 50% para o outro. Imaginando que dentro de 6 meses eu vou ver a minha carteira, é possível eu ter 70% nos Estados Unidos e 30% em emergentes. Porquê? Porque as ações, o valor de mercado das companhias americanas subiu tanto, ou a das emergentes desceu tanto, que fez com que haja um desequilíbrio, tendo em conta o meu ponto inicial, que era 50-50. Para isso não acontecer, ou a única maneira de eu ir reajustando é ir vendo a carteira. Há pessoas que vão todos os dias, há pessoas que vão todas as semanas, há pessoas que vão todos os meses, há pessoas que vão uma vez por ano. Mas se eu quero manter fiel ao meu perfil de risco inicial, quanto mais vezes for, mais fino vai ser a minha assignação. E quando eu daqui a um mês ou daqui a 6 meses vir que eu tenho 70% a Estados Unidos e 30% a emergentes, o que eu vou fazer é vender aqueles 20% que sobram dos Estados Unidos e voltar a comprar emergentes, para ir sempre recalibrando a minha carteira, tendo em conta o perfil de risco que eu assumi e a minha estratégia de investimento inicial. Perfeito. E entrando nisso, se calhar, André, acho que a explicação foi mesmo ótima. Se calhar falava por partes das vantagens e desvantagens, iniciava com as vantagens que já falaste aqui da gestão de risco, não é? Deste tal recalibrar. Exato, recalibrar. Primeiro é a gestão de risco, que eu comentei há bocado. Portanto, é evitar eu estar sobreexposto a risco ou infraexposto, não sei como é que se diz, ou não está exposto a risco, porque eu quero aquele risco de 50% de 50% e não quero de 70-30%. Portanto, eu acho que essa é a vantagem de ir olhando para a carteira e reajustando as minhas ponderâncias. A segunda, que é derivada desta, é manter a estratégia de investimento e estar exposto à classe de ativos que eu quero. Imaginemos que eu tinha 50% em ações, 50% em obrigações. Se está aqui um desvio, eu quero voltar a ter a assignação que eu tinha, em termos de classes de ativos. O mesmo se passa em termos de regiões, como que falei há bocado, e pode acontecer em diversas métricas que eu tenho. Portanto, eu diria que estas são as vantagens. Há também uma vantagem, que é a diversificação inicial que eu tinha um propósito, e eu quero cumprir esse propósito, que é estar altamente diversificado, como era a minha estratégia inicial, e se eu não o fizer, vou incorrer num risco de alta concentração, que vem um bocado da segunda pergunta, que quando nós começamos aqui, que é, se eu não fizer este rebalanceamento, eu se calhar vou ter riscos de concentração muito grandes, em sítios onde eu não queria. E, portanto, há algumas vantagens de fazer, ou melhor, há bastantes vantagens de fazer, há poucas desvantagens, não sei se chamar desvantagens ou não, eu diria ossos do ofício no sentido em que está inerente à atividade. Quanto mais eu rebalanceio, mais custos de transação tenho. Mas isso é óbvio. Claro.
O bom disto é que são ETFs e não são tão altos assim. Se estivéssemos a falar de outros fundos era diferente, mas há um custo de rebalanceio, há um custo de transação, um custo de plataforma, que tem que ser assumido como quando fazemos isso. O segundo risco, que nos ETFs é menos notório, é o risco de perder o momento de mercado, de estar fora de mercado. Eu quando vendo, se eu preciso liquidar a posição, espero uma semana, esqueci-me, de repente fui de férias e só volto a recalibrar quando voltar, eu se calhar perdi uma semana de mercado e foi uma semana onde a bolsa subiu 15%. E, portanto, eu deixei de estar investido. Há um risco sério, se não formos disciplinados, de ficar fora do mercado em alturas que potencialmente são boas, ou ter a sorte de ficar fora do mercado em alturas que potencialmente foram más. Portanto, eu acho que esse é um risco. E depois, obviamente, que pode haver, isso já depende de cada um e de cada país, mas implicações fiscais. Eu, se vendo um ETF para recalibrar, vou ter que pagar mais valias dessa posição e depois vou reinvestir. Não recalibrando, eu estou a adiar o pagamento ou a portagem fiscal que eu estou a ter no fundo. Portanto, há aqui prós e contras que é preciso ter em conta, mas eu diria que há mais vantagens em ir recalibrando, porque eu, de verdade, ao recalibrar, estou a assumir a minha estratégia inicial de investimento tal e como a fiz no primeiro dia, onde eu nem sequer pensei, se calhar no primeiro dia que investi, nas comissões de plataforma, ou estar ou não fora de mercado, porque estive fora até aquele momento e depois começo a estar, e portanto eu acho que que tem sentido recalibrar recorrentemente os ETFs. Como eu digo, um investidor profissional se calhar faz isto todos os dias, porque tem uma dimensão, uma escala e uns preços que são muito mais competitivos. Um investidor particular como nós, os dois ou todos os que estão a ver, se calhar faria de uma maneira mais sistemática, mas menos frequente, uma vez ao trimestre. Depende também da volatilidade que nós vimos nas bolsas. Se vimos que o mercado subiu muito, se calhar é a altura de recalibrar. Se vimos que o mercado está mais plano, posso aguentar um mês ou dois ou três mais. Só aqui uma breve passagem então pelas perguntas, André, que é... O Filipe primeiro, e se calhar até posso responder eu, diz: há alguma tool de giro que faça o rebalanceamento de cálculo automático da carteira? Eu gosto muito desta pergunta, infelizmente ainda não há. Não conheço nenhuma plataforma que a tenha, acho eu. Eu vou dizer o que eu faço, acho que posso fazê-lo, que é eu simplesmente faço o export, vejo no Excel e faço a percentagem do valor que tenho investido em cada. E se eu quero 70-30, se quero 80-20, se quero 50-50, mediante os ETFs que eu tenho, ok? Outra pergunta da Mariana é se recomendam alguma plataforma para acompanhar a distribuição da nossa carteira por região, setor, etc., de modo a facilitar o reequilíbrio. Este é fácil, porque eu estou a falar com vocês agora, não é? Não vou falar de plataformas, porque nem posso, nem obviamente, nem eticamente não ia fazer, mas o que eu noto, e há uma tendência, não noto eu, nota a BlackRock, e é a tendência europeia, entre o que era transacionar num banco tradicional e em plataformas digitais. E o que se está a ver, principalmente desde o Covid, é que o crescimento de plataformas como a Adgiro e como outras tem crescido muitíssimo nesta importância e tem, de facto, democratizado o acesso a investimentos em ETFs e outros veículos, que antigamente era muito complicado, e os que estão a ver certamente saberão, fazê-lo através de um banco tradicional, que hoje em dia também já tem estas capacidades, mas tipicamente o que nós vimos na Europa, a tendência foi o ressurgimento destas plataformas eletrónicas, que têm uma interface user-friendly, que tem uma plataforma muito completa de vários veículos, que é muito fácil de operar, e portanto eu não vou falar das plataformas em si, mas acho que há uma vantagem em ter uma plataforma de investimentos, porque acho que hoje em dia, pelo menos do que eu conheça, os bancos tradicionais ainda não chegaram a este público e a este passo. Claro, e aqui se calhar só acrescentar que com o QID, o Key Investor Document de cada ETF, facilmente, Mariana, consegues ver essa exposição de carteira por região, as empresas, e se não for no QID, presumo que no site da BlackRock... No nosso site, obviamente, aberto a todos, põem lá o ticker, o ETF que estão à procura, até podem procurar lá e depois ir comprar noutra plataforma, mas lá tem toda a plataforma, tem todos os detalhes regionais, setoriais, geográficos, por aí fora. Exatamente. E se calhar no ticker, o Tiago pergunta aqui qual é o significado de um ticker. André, se quiseres. O ticker é um identificativo de um fundo
há vários identificativos, mas o ticker é aquele identificativo de 4, 5, 6 letras, combinações de números com letras, que se eu for à Bloomberg, que é uma plataforma eletrónica para ver fundos, e hoje em dia já faz outras coisas, eu ponho, é como se fosse a matrícula de um carro. Isso. Eu ponho lá a matrícula e sai-me toda a imagem, a fotografia do fundo, o que é que faz, o que é que não faz, como é que correu, como é que não correu. Mas sim, é o ticker. Eu chamo-lhe impressão digital. Ou impressão digital. Mas gostei da parte da matrícula, que é isso, identifica o produto que queres comprar e se procurares por ele, e aí tanto o ticker como o ISIN, que é o outro, não é? O ticker normal, só por dar aqui uma... Claro. Há o ticker, há o ISIN, depois há o COSI, há vários. Os mais conhecidos, com toda a razão, é o ticker para ETFs e o ISIN para ETFs, para fundos e para valores e para ações e para obrigações. O ticker normalmente são 4 ou 5 ou 6 letras. O ISIN é uma combinação de letras e números que pode ter pelo menos 12 caracteres. É muito mais complicado. O ticker normalmente, nas 4 ou 5 letras que tem, faz uma alusão ao carro que é. É a mesma coisa que eu guiar um Volkswagen e o ticker do Volkswagen for VW84. Já ajuda. Normalmente acontece isso. Exatamente. Perfeito. Gosto desta pergunta do João, que é, nós ainda não tocámos nisto aqui, penso que falámos no primeiro webinar, que é qual é a diferença, basicamente qual é a diferença entre um ETF físico e um ETF sintético, como é que a parte da replicação, André? João, não era? Sim. João. É uma excelente pergunta. Há duas maneiras de fazer ETFs. Ou compro todos os ativos subjacentes do ETF na percentagem que eu há bocado estava a dizer, que usei o caso do PSI 20, 7,47% daquela empresa, o BCP, EDP, Renováveis, a Sonai, e tenho réplica física, ou seja, o custódio da BlackRock tem aquelas ações. Aconteça o que acontecer, está ali aquelas ações. O que eu posso fazer também, que nós não fazemos em 99,99% dos casos, que fazemos sempre, ou com raríssimas exceções, réplica física, há outros casos de ETFs que fazem réplica sintética, que é basicamente, com instrumentos derivados, replicar o comportamento de um potencialmente do índice. Com isto, assume-se algum risco. Principalmente, estou a pôr mais uma coisa no meio, ou estou a pôr mais uma capa, não diria opaca, mas um risco sistémico, digamos assim, de alguma coisa que correu mal. Porque quem faz o swap, neste caso, que é o instrumento derivado que serve para fazer a réplica sintética, normalmente é um banco de investimento e normalmente é um banco de investimento que não está ligado ao fornecedor de ETFs. Portanto, há aqui mais um layer, mais uma capa de complexidade. Não digo que seja mau nem bom, digo que, para mim, é menos transparente. Eu, quando invisto, gosto de saber que tenho umas ações e que o meu dinheiro foi posto na sua percentagem em ações ou obrigações. Claro. É um dos fatores a ponderar quando estamos a escolher um ETF, não é? É. Faço só aqui, respondo eu a duas perguntas que são para a Giro, que é, por falar em dividendos, a Giro fornece uma declaração de rendimentos do ano anterior para efeito de colaborar, de preencher o IRS. A resposta é sim. Nós temos um reporte anual onde basicamente vem discriminada a tua informação fiscal. Relembro só que a Giro é execution only, portanto nós não fazemos aconselhamento e advisory fiscal. Basicamente nós damos esse reporte anual e por aí o cliente depois pode fazer a tal declaração do IRS. E depois, para responder ao Daniel, onde posso encontrar uma lista de ETFs organizada por tipos e temas, na Giro existe isso, ou seja, podes procurar por TER, que é o custo, podes procurar por índice, por bolsa, por temas, ETFs temáticos, como o André estava a dizer, e seguramente, corrijo-me se estou errado, a BlackRock também faz isto, não é? Uhum. Esta tal lista organizada. Correto. Se vocês forem ao site, tem um menu de procurar produtos e podem escolher o produto que quiserem, com os filtros que quiserem, região, setor, tema, sustentável ou não sustentável, acumulação ou não acumulação, por aí fora. Perfeito. Então agora passamos aos tais exemplos que estávamos a falar, ou seja, já percebemos aqui que cada investidor tem a sua própria fórmula, digamos, não é? Ou seja, dependendo naturalmente do teu projeto de vida, o teu projeto de investimento, o teu objetivo de retorno, a tua tolerância ao risco, quero eu dizer, e portanto é difícil eu ou o André ou a BlackRock fazer um portfólio
100% adaptado a ti, e por isso é que existe, e estamos aqui hoje neste webinar a falar um bocado de construção de ETFs na tua carteira. Dito isto, a BlackRock trouxe aqui perfis de investidores, e então, André, se quiseres comentar, se calhar começo com o exemplo número 1, que é o Pedro, é um pai na casa dos 50 anos com um horizonte temporal bastante longo, cujo objetivo é preservar capital e investir para o futuro e para os seus filhos. Qual é a tua solução, aconselhamento, digamos? Exato. Não conheço o Pedro na casa dos 50 anos, mas eu acho que é um bom exemplo, que é um exemplo até bastante parecido à realidade portuguesa. Meia idade de 50 anos, perfil conservador, e o que quer é poupar para os filhos, e tem um horizonte temporal obviamente longo, porque quer deixar investir para os filhos. O que eu diria aqui é perfil de rentabilidade de risco ou perfil de risco baixo. O que ele não quer é perder o dinheiro. Ele quer é ajudar os filhos no futuro e tem um horizonte futuro para deixar. Eu até diria que é uma postura mais de geracional, portanto é mais uma política de testamentária, digamos assim, de deixar no fim da vida para os filhos alguma coisa. Tendo isto em conta, ele tem um horizonte temporal largo, mas ele não quer é perder. Não querendo perder, eu iria para a classe de ativos mais conservadora. Portanto, entre ações e obrigações, ia para obrigações. E dentro de obrigações, se calhar ia para aquelas de maior qualidade, aquelas que têm um rating de crédito, ou seja, são consideradas melhores pagadoras. Ou há uma probabilidade menor de não me pagarem. São as grandes empresas. Neste caso, eu meteria-se cá num ETF de grandes empresas europeias, de obrigações. Uhum. E depois, uma percentagem, digamos, 10, 15%, em ações mundiais amplas, que me permitem diversificar tanto Estados Unidos, como Europa, como Japão e até um bocado de países emergentes, mas se calhar fazia uma assignação 85% a obrigações de alta qualidade, europeias, por exemplo, porque imagino que o Pedro seja europeu e compre em euros, e portanto também não quer risco de divisa, e compraria obrigações europeias de alta qualidade e alto rating de crédito, e complementaria com os outros restantes 15% em ações globais para dar um bocado de picante, digamos assim, à carteira. Exato, perfeito. Se calhar então, pegando no exemplo 2 que trouxeste, a Catarina tem também 50 anos, mas está disposta a correr mais riscos e tem um horizonte temporal médio, que é diferente do Pedro, que era bastante longo, e quer fazer uma volta ao mundo daqui a 6 anos. Adoro. E quer muito traduzir então estas convicções de dar a volta ao mundo para os seus investimentos, não é? O que é que dirias? Sim, eu diria que o ponto de partida, imaginemos a carteira antes, acho que é um bom ponto de partida. Tem qualidade, solidez, consistência no lado das obrigações europeias. Tem a parte que arrisca um bocadinho mais, ou que é mais volátil nas ações, mas tendo em conta que a Catarina precisa do dinheiro daqui a 6 anos e tem um perfil de risco mais alto, teria maior percentagem em ações e se calhar punha 60% nas obrigações europeias de alta qualidade e identificaria alguns temas no mundo das ações, as tais mega forças de longo prazo, que podem dar ou compor alguma diversificação à carteira. Imaginemos o caso de envelhecimento da população. Temos um ETF de envelhecimento da população, que é uma tendência que vai cá estar daqui a 6 anos ou daqui a 60. Inteligência artificial, porque não? Eu acho que daqui a 6 anos a inteligência artificial já está muito mais avançada, obviamente, mas já tenho uma clareza de quais aquelas empresas que vão ser as ganhadoras ou não, e acho que uma coisa que tenho a certeza é que semicondutores vão ser precisos sim ou sim. E nós temos ETFs para expressar as suas opiniões. E, portanto, eu acho que a Catarina teria algumas posições mais satelitais em termos de ações que lhe permitam realmente dar aqui um boost, um músculo à sua carteira, mas diria que era uma carteira 60% obrigações, 40% ações, mas de uma maneira mais satelital. Ok, perfeito. Exemplo número 3, para fechar aqui os exemplos.
para jovens investidores como eu e tu, no início da carreira. Não, ou seja, para pessoas que ainda são muito jovens, nos seus 20, inícios de 30, o que é que dirias? Ou seja, e digo aqui se calhar também em parte pessoas que sou eu e o público, que necessariamente não sabem tanto sobre investimentos, têm muita vontade de aprender, portanto também não estariam aqui a gastar o seu tempo connosco, obrigado por isso. É bom ver tanta gente hoje ligada para estar aqui, e que pensam muito a longo prazo. O que é que dirias que seria uma solução a uma possível carteira? Eu acho que, exato, vou-me considerar também um dos jovens. Claro que és, aqui, porque eu acho que até se aplica a praticamente toda a gente. Quanto antes investimos, melhor, porque estamos a capitalizar. Portanto, quanto antes vocês conseguirem, tenham 20, 18 ou 24 anos, ou 40, e não conseguiram poupar, mas agora se calhar têm alguma capacidade, nunca é tarde. O melhor dia para investir foi ontem. Sempre. Na média, o mercado sobe. Portanto, quanto antes, melhor. De maneira, e porque eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, é minimizar o risco. Eu faria de uma maneira periódica. Todos os meses, se eu tiver ordenado, mesada, um inflow de dinheiro trimestral, ou uma vez por ano, quando eu receber presentes de Natal por alguma razão ou de anos, mas recorrentemente pôr a disciplina de poupar e investir. Poupar e investir. Acho que isso é ótimo. É um bom princípio porque estou a fazer com que o meu preço seja médio e não tenho o risco de comprar caro, porque estou constantemente a comprar. Portanto, vou comprar barato quando as coisas estão más e vou comprar caro quando as coisas estão boas. Mas não me interessa. Interessa que, como é um preço médio, eu nunca vou comprar no preço mais caro e nunca vou comprar no preço mais barato. Okay? Portanto, recorrência e constância. Sem dúvida, 100% em ações, eu diria. É o mais arriscado. Mas de média, as ações subiram, e se eu analisar períodos de 10 anos e blocos de 10 anos, o S&P 500 nunca desceu. Em períodos de 10 anos. Escolhamos o ano que quiserem entre 1910 e hoje. Nunca desceu em períodos de 10 anos. De média, temos um rendimento dos últimos 80 anos à volta dos 9%. De média anual. O efeito de capitalização e acumulação é brutal. Se nós não tocarmos o dinheiro e fomos sempre investindo todos os meses, todos os trimestres, todos os anos. Portanto, 100% em ações. Agora, aonde? Eu diria que, por norma, o mercado americano a longo prazo é a referência. É um mercado altamente competitivo, altamente equilibrado, é a maior economia do mundo. Vai ter os seus altos e baixos, mas eu acho que faz todo o sentido. Podem complementar, e já que é no longo prazo, investir nas mega tendências que estamos a falar. Inteligência artificial, digitalização, a transformação energética, por aí fora. Portanto, porque vocês têm tempo, e nós temos tempo, de mesmo que amanhã venha uma crise e todo o meu património caia 40%, como a mim me aconteceu pessoalmente em 2020, em março, com o Covid. Mas não se preocupem, continuem a comprar. Aliás, melhor, porque estão a comprar mais barato. E se vocês acharem e mantiverem sempre a vossa estratégia, o tempo vai-vos dar razão. Porque vocês têm tempo para assumir a perda, ou melhor, para não vender, mas para estar a comprar, e depois vão ver ao longo do tempo o mercado a subir. Foi o que aconteceu 3 meses depois do Covid. Até agora, o Nasdaq está em máximos. Era o que eu faria. Exato. E o que eu faço. Claro, sim, exato. É isso, ou seja, acho que é difícil dar um conselho melhor, acho que foi excelente para mim e para todos os jovens. Também é jovem, eu só duvidei porque eu sei que não estás no início da carreira, tens mais de 20 anos de experiência, foi aí que eu tropecei um bocado. Mas sim, ou seja, resumindo um bocado o que tu disseste, acho que a parte de fazer DCA e o preço médio, não é? Ir sempre comprando, habituarmos-nos se calhar a mais que poupar, também investir e garantir o nosso dinheiro, porque também no último ano em Portugal nós vimos muito o tema da inflação e acho que as pessoas viram bastante isso, não é? Ou seja, acho que é um ótimo conselho. André, fechava aqui esta parte, se não tiveres mais nada a dizer, e respondia só aqui mais algumas perguntas. Vejo que estamos em cima de 1 hora, mais ou menos. Portanto,
se calhar, pegando aqui neste último exemplo e falando que estavas a dizer da parte de investir no mercado americano, aqui o Duarte pergunta se a Giro ou BlackRock encarrega-se de fazer os swaps de divisas, ou seja, mudar de currency, de divisa, de moeda, de euro para dólar e assim. A Giro, falo pela Giro, não é? A Giro tem uma plataforma que tem uma funcionalidade muito fácil que se chama AutoFX, tem um custo associado, tens o Manual FX e o AutoFX, e o AutoFX é basicamente tu tendo euros, sendo português, e a tua conta vai ser portuguesa, digamos, não é? Ou seja, a tua moeda principal dessa tua conta vai ser euros. Esse AutoFX o que te permite é, se depositares 1.000 euros e quiseres investir em algo que seja em dólares ou outra divisa qualquer, como GBPs ou não sei, outra moeda, basicamente faz de forma automática, ou seja, tem um custo associado a isso, mas ao fazer de forma automática simplesmente não tens de te preocupar. E penso que aqui há as aplicações que se encarregam disto, não é, André? Ou seja, a BlackRock aqui... Sim, nós normalmente damos a opção, quando vocês veem um ETF, tem várias opções, pelo menos 4, no mesmo ETF, que é comprar o S&P, imaginemos o S&P 500, acumulação, distribuição, dólar, euro hedged, com cobertura. Portanto, está aqui uma combinação entre quer acumula ou distribua e em que divisa é que eu quero e se quero que nós tratemos da cobertura cambial por vocês, pelos investidores. Tipicamente há estas 4, 5, 6 modalidades dentro do mesmo ETF, há alguns que não têm tantas, mas nós temos essa possibilidade em alguns deles. Exato, e acho que também já respondeste aqui a uma pergunta que estava aqui do David, que era após a explicação relativa da escolha da bolsa onde compras o ETF, que era um bocado o volume que estávamos a falar, que outros fatores devem ser avaliados. Acho que é um bocado o que estás a dizer, não é? Que é a divisa, se é acumulativo distributivo. A divisa, se é acumulação, qual o mercado, a bolsa, eu diria o fornecedor de ETFs. Certo. Acho que é importante, no fim do dia, é um critério a ter em conta. Tipicamente, os ETFs ou as casas maiores vão ter uma maior reputação ou maior confiança que se traduz em mais ativos, e quanto mais ativos tenho, maior capacidade ou escala temos para descer preços. Tipicamente, os ETFs mais baratos vão ser das casas mais conhecidas, diria eu, porque os ETFs é um negócio de volume. Exato, perfeito. Estamos mesmo em cima do tempo, portanto vou responder a mais algumas perguntas. Usem esta oportunidade então para, se tiverem mais alguma pergunta, enviem-nos neste chat. Se não, depois de responder às que estão aqui, que acho que já estão quase todas respondidas, vamos dar por encerrado. André, falam-se aqui também como é que se explica o preço diferente em certos ETFs. Por exemplo, dentro dos ETFs do SP500 existem vários preços com características diferentes, ou seja, imagino que o que o Alex esteja a dizer aqui é como é que um ETF pode valer, um ETF do SP500 pode valer 100 e outro ETF do SP500 pode valer 80 ou 500. De unidade, digo, sabes, o preço por unidade. De fornecedores diferentes, portanto, da BlackRock ou de outros? Ou... Pois, não sei. Okay. Os preços podem ser diferentes por várias razões. Se compararmos um ETF do S&P 500 da BlackRock com um ETF do S&P 500 de outro fornecedor, o preço pode e é, de certeza, completamente diferente, porque foram lançados em dias diferentes, porque o valor inicial no primeiro dia que se lançou provavelmente foi diferente. Nós, tipicamente, podemos começar com 100, mas podemos começar com 10, depende de várias coisas, portanto, o preço nunca vai coincidir. Se falarmos dos ETFs da BlackRock, do S&P 500, porque é que têm preços diferentes? Porque se calhar estou a falar de uma classe de acumulação ou uma classe de distribuição, e portanto aí vai fazer com que seja diferente, por causa do que dissemos antes. Se for dólar ou euro, também pode ter aqui umas oscilações, e essas são as diferenças, mas em termos de rentabilidade, é isso que influi, e no fim do dia o NAV, digamos o tamanho ou o valor liquidativo de uma unidade de participação, varia com várias coisas, mas eu diria que a principal até é a data em que foi lançado, porque nessa data o NAV pode ser 1, pode ser 4, pode ser 20, pode ser 100. Exatamente. E para fechar então, o Ricardo pergunta como investir em tendências, exemplo, inteligência artificial que tanto mencionámos aqui. Se vocês procurarem a nossa lista de ETFs, tem vários ETFs que dizem respeito a esta Megatrends. Temos ETFs de digitalização,
temos ETFs ligados ao futuro do transporte, temos ETFs ligados a semicondutores, temos ETFs ligados à descarbonização do mundo. Portanto, tudo o que vocês virem que o nome, normalmente, tipicamente, o nome do ETF descreve o tema onde nós estamos a enfocar, mas tem uma gama muito, muito ampla de temas. Claro. E se calhar só nisso, o André entrou agora à pergunta, fala ainda de que após fazer uma pesquisa rápida num ETF sectorial, ele fez na área da saúde e do envelhecimento, que é uma ótima área e sabemos que estamos afetados a essa mega tendência, como falaste, a inversão da pirâmide etária, digamos. Mesmo estando em posicionamentos diferentes, tem algumas empresas que se repetem. Queres comentar? Tem. Portanto, nesses dois ETFs de saúde e de envelhecimento, sim, há empresas que se repetem num e no outro. Exato, sim, exato. E ele aqui, esqueci-me do final da pergunta, porque saltou de linha, que ele pergunta se estamos a sobrepor investimento. Sim. Isto é o típico exemplo que eu acho que nós demos na primeira pergunta. Mas, tipicamente, uma empresa pode estar em centenas de índices, centenas de ETFs. Temos de ter cuidado com isso para não estar sobreinvestidos numa empresa que não queremos. Exemplo, Apple. A Apple está no S&P 500, vai estar no índice global de companhias, vai estar no índice global de empresas tecnológicas, vai estar no índice de tecnológicas americanas. Se eu comprar todos, vou ter uma exposição à Apple grande, porque estou a concentrar. Mas é normal uma empresa estar presente em vários ETFs, sim. Exato, perfeito. Dito isto, André, muito obrigado por estares aqui hoje mais uma vez, por teres aparecido aqui em Amsterdão. Obrigado a ti, Jorge, pelo convite. Obrigado a todos lá em casa. Espero que tenha sido útil tanto para os 78% como para os 22% que ainda não têm. Espero voltar cá, Jorge, e que me convides mais uma vez. Sem dúvida. E se calhar este número dos ainda não investidores vai ser ainda mais baixo. Vamos tentar trabalhar nisso e também obrigado a todos, obviamente, por gastarem mais uma vez o vosso tempo connosco. Dito isso, bons investimentos. Até já. Vou só deixar então aqui a nossa demonstração, o nosso vídeo da plataforma, onde fala também e vai abordar aqui de algumas perguntas que vocês fizeram, que era como encontrar certa informação sobre os ETFs, e então neste vídeo, nesta demonstração, vou encontrar tudo. Mais uma vez, obrigado, boa noite. Vamos agora então mostrar-te como podes pôr em prática todos estes conhecimentos que acabaste de aprender aqui na nossa plataforma. Portanto, vou fazer o login na plataforma de Giro. Okay? Vocês podem aceder à plataforma através de giro.pt. E quando abres a plataforma tens uma visão geral da tua conta, ok? Tens o teu saldo, a tua carteira, o teu resultado diário, o teu resultado total desde o início da conta, e podes também ver, por exemplo, aqui o montante onde está o euro, onde está o meu rato, o montante que é acreditado por ti, enquanto o available to trade, em espaço livre, vou dizer às vezes a terminologia em inglês, porque pode haver pessoas que tenham a conta em inglês. Aqui é um montante que a de Giro te autoriza a investir através da margem, ok? Este montante pode ser diferente da tua posição em euros, resultante por também se tiveres ordens em aberto, ok? Aqui nesta barra preta à esquerda, se formos a procurar produtos, tens todos os produtos disponibilizados que a de Giro te oferece. Hoje vamos nos centrar nos ETFs, não é? Ou seja, clicaríamos aqui nos trackers, ETFs, onde teríamos um overview de todos os ETFs que existem em Portugal. São cerca de 122 páginas, 120 mais ou menos, de ETFs, e quero também mencionar que se soubermos já o ISIN que vamos investir, que é este código aqui alfanumérico, nós podemos simplesmente procurar este código aqui e vai aparecer o ETF que queremos, ok? Neste caso cliquei noutro produto. Continuando, o que podemos fazer aqui, e queria falar aqui, já que falámos noutro produto, queria falar nos tipos de produto que estão aqui. Temos ETF, ETC e tracker de criptomoedas. ETFs já sabes que são Exchange Traded Funds, os trackers também. ETCs é Exchange Traded Commodities, que é uma variação dos ETFs que replicam o comportamento de uma mercadoria, ok? Uma commodity que pode ser ouro, prata, petróleo. E temos os trackers de criptomoedas que acabam por replicar o comportamento de ativos como a Bitcoin, Ethereum e as criptomoedas no geral. Ok?
Outra coisa que quero mencionar é aqui um pouco estes botões de filtro que te ajudam a navegar, caso não saibas logo o Wising à partida. Temos os tipos de comissão, ok? Mais uma vez, seleção de ETFs populares são ETFs que têm custos reduzidos com a de giro, enquanto que os ETFs é todos ETFs que não têm esses custos reduzidos, é o custo normal e tudo seria todos ETFs, obviamente. Já vimos o tipo de produto. A bolsa, aparece todas as bolsas. Vou começar a filtrar e vou deixar aqui Euronext Amsterdão. Aqui teríamos todo o tipo de emissor, ok? Neste caso vamos escrever BlackRock, que acaba por ser o partner com que estamos a fazer este webinar e também que vai estar connosco aqui, não é? Portanto, depois temos região. A região aqui é o país, a exposição, uma área geográfica específica, ok? Que lá está, pode ser um país, pode ser uma região. Por exemplo, pode ser Brasil, Canadá, mas também pode ser Europa, Estados Unidos, etc. Ok? No benchmark, estamos a selecionar o índice que queremos. Ou seja, por exemplo, se podes selecionar SP500 ou podes selecionar outros índices e verás que esses ETFs seguem o desempenho deste índice, ok? Vou escrever aqui o MSCI World. Ok, não era este que eu queria, é este. E vamos começar aqui a filtrar e dá-nos, e aqui, por exemplo, dá-nos 2 casos já, ok? Que era onde eu queria chegar. Passo a explicar também a continuação dos outros botões. Temos aqui a alocação de ativos. Lá está, eu já filtrei, portanto agora aparecem ETFs de equity ou de ações e por isso é que aparecem aqui shares ou ações. Mas existem mais. E no rácio total de gastos, aqui é o TER, que também falámos já bastante no webinar, e tem todos os tipos de TER e também podem definir de acordo com o que vocês quiserem, ok? Passando aqui, ou seja, já limitámos, agora aparecem-nos ainda 2 produtos, ok? E quero falar da uma principal diferença destes 2 produtos que sai logo assim à memória, que é um deles é acumulativo e um deles é distributivo, ok? Ou seja, eles replicam o mesmo índice, mas o comportamento com os ETFs com os dividendos é diferente, ou seja, um acumula os dividendos e um distribui os dividendos. Isto também pode ser visto no QID, que é como a página do produto, ou seja, a página de informação do produto, e aqui temos o símbolo, o Wising, a bolsa, Euronext Amsterdão, como estava a falar, e o preço a que está a transacionar, neste caso 82, é o último preço, a variação em absoluto e em percentagem do dia, o volume, ou seja, o número de pessoas que transacionou, ou seja, o número de ações negociadas neste produto neste momento, o fecho e o último. E lá está o rácio total de despesas, que é aqui o TER. A região, como escolhemos no benchmark MSCI World, a região é todo o mundo, worldwide, ok? E aqui à direita, este TER com a pintinha verde é basicamente a dizer que é real time, ou seja, o tempo é real, no sentido em que a cotação está a tempo real, ok? Vou agora aqui entrar neste ETF, da iShares Core, MSCI World, e aqui podes encontrar o gráfico dos preços, os dados dos preços, o desempenho de hoje, documentos relevantes, que era aquilo que eu estava a mencionar, que é o QID, e nós temos a obrigação de pôr em inglês ou português, por isso tem os dois, ok? Aconselha sempre a ler este QID antes de investir no produto, e é bom que investas apenas em produtos que tenhas conhecimento, ok? E tens aqui também a informação de preço, que é um pequeno dashboard onde tens as ordens de compra, ordens de venda, a oferta, a procura e basicamente a informação mais relevante que deves saber. Aqui também, descendo abaixo, temos também os destacados. Vejo, por exemplo, que este ETF é o 7º mais negociado semanalmente, o primeiro em Portugal e mais negociado diariamente, e está em primeiro nos ETFs mais populares para os portugueses. Podes também aqui alterar o horizonte temporal do gráfico, ok? Em que consegues ver a variação em preço. E agora vou explicar aqui um bocado o que acontece quando clicamos em comprar. Enquanto clicamos em comprar, aparece este menu ao lado que dá-te outra vez outra visão de informação relevante, ok? Vou começar aqui por explicar a ordem do dia. A ordem do dia tens a ordem do dia e a ordem contínua. A diferença é que uma é uma ordem do dia que basicamente a ordem expira no final do dia de negociação, ok? Ou seja, quando a bolsa fechar, se a tua ordem ainda estiver aqui em ordens em aberto, vai ser eliminada, ok?
E depois tens a ordem contínua, ou também chamada ordem permanente, que é uma ordem que em inglês se chama Good Till Cancelled, GTC, para abreviar, e esta ordem não expira, a menos que seja cancelada por ti, pela plataforma de negociação que estás a usar, neste caso a de giro, ou então pela bolsa. Este cancelamento pode acontecer porquê? Pode acontecer porque, por exemplo, houve uma ação corporativa, uma corporate action, por exemplo, quando existe um stock split, paga-se dividendos, qualquer coisa que possa impactar neste sentido, então a bolsa acaba por limpar estas ordens, digamos. Temos também aqui os tipos de ordem, ok? Ordem limitada, ordem de mercado, stop loss e limite stop. Vamos entrar nas duas primeiras, já que estamos a fazer uma compra. Ordem limitada ou seja, nós estamos a limitar o preço, portanto, nós estamos a especificar o preço limite que queremos escolher para comprar esta ação. Por exemplo, nós estamos agora, este ETF está a cotar 82,40, se eu disser que quero comprar 80 e puser uma quantidade de um ETF, lá está, dá o cálculo do 80 e isto seria a minha ordem, ok? Ou seja, 1 vezes 80. E este aqui é o montante que eu tenho que ter disponível para investir. E o que eu estou basicamente a dizer é que eu só quero comprar este ETF caso o preço atinja os 80, ok? Basicamente é isso. É claro que neste aspecto acabas por ter um pouco mais controle do que tu queres, porque estás a pré-definir o preço a que queres comprar. Se tiveres uma ordem de mercado, simplesmente pões a quantidade. Ou seja, por exemplo, se eu puser 5, o nosso preço vai ser 5 vezes 82,40, ou neste caso, o preço a que executar a ordem, que vai ser sempre o melhor preço possível pela de giro, ok? O stop loss e o stop loss limitado eu vou deixar para outro webinar, onde vamos explicar só mais a plataforma para não entrar muito em detalhes. E pronto, é assim, ou seja, aqui replicando, voltando outra vez à ordem limitada, por exemplo, se quiséssemos que a ordem fosse imediatamente executada, poderíamos pôr o limite a que está, ou seja, 82,40 ou 41, para garantir que é executada. Pomos a quantidade e calcula o valor. Lá está, 5 vezes 82,41 dá então o tal montante. Ou colocar esta ordem, te aparece mais um ecrã adicional, que eu agora não vou mostrar, porque o mercado já está fechado, mas que te permitirá verificar tudo o que tu introduziste e para tu garantires que é a ordem certa, que é os custos, quanto é que te vai custar, aparece todas essas informações, ok? Ou seja, aparece os custos também e aparece uma lista de taxas e custos que vais pagar e também o impacto no teu dinheiro, ou seja, por exemplo, se tivesse aqui os tais 500 euros que falei, seria 500 menos 412 e as taxas e custos, que vai-te aparecer, lá está, nesse menu. Clicando aqui na carteira ou portfólio, neste momento, agora, claro, a carteira está vazia, mas uma vez que puséssemos a ordem e ela fosse executada, aqui ordens em aberto seria onde aparecia se a ordem estivesse pendente, quando se executa vai para últimas transações e depois, quando já é executada, aparece na carteira, ok? Na carteira vais ver a posição neste produto, ok? No ETF, ou seja, o produto que escolheres, e vais ter uma espécie de número-chave para tu saber, seja o número de ações, o preço, o valor total, o preço de equilíbrio, o lucro, perdas que tens nesse produto e as percentagens também, ok? E depois, simplesmente para fechar a posição nesse produto, caso queiras, só tens de clicar em vender, mais uma vez clicas em vender, como estava a dizer, escolhes o número de unidades que já está e vendes a posição, ok? E quando a ordem for executada, podes receber uma notificação e vês que a posição desapareceu aqui da carteira. E vou deixar bastante simples, portanto penso que tivemos mais ou menos em conta todos os aspectos de como colocar uma ordem de um ETF aqui na plataforma, e por isso ficamos por aqui. Obrigado.